Nós falamos então das provas sobre a existência de Deus e podemos nos colocar uma questão nessa aula. Se Deus existe, por que há o mal? Pode Deus eliminar o mal que existe no mundo? Quer Deus, de fato, eliminá-lo? Para a lógica humana, ao menos 4 respostas a essas questões são possíveis e são conhecidas também como paradoxo de Epicuro. O paradoxo é o seguinte: Deus quer eliminar o mal, mas não pode. Se ele não pode, ele é impotente. Deus pode eliminar o mal, mas não quer. Se ele pode e não quer, ele é um Deus malvado. Deus não quer eliminar o mal e também não pode eliminá-lo. Se ele não pode e não quer, ele é impotente e malvado. Ele não é Deus, e sim o diabo. Se Deus quer eliminar o mal e pode eliminar o mal, o único caso que se adequa ao Deus da Bíblia, na verdade, nós devemos nos perguntar, e que foi o que a história da filosofia e da teologia fizeram, de onde vem o mal? Por que Deus não o elimina? As respostas para o problema do mal são diversas. A história do pensamento humano tentou sempre, de várias maneiras, tentar resolver esse enigma do mal. Desde as narrativas míticas nos tempos antigos, homéricos, até os argumentos metafísicos e racionais da filosofia e da teologia cristã. Nas narrativas místicas, a pergunta era: por que o mal? As narrativas relatam a origem do mal. O mito fala sobre a origem do mal. Essas narrativas apresentam a lamentável condição do homem em histórias de origens do mundo e dos deuses que sofrem por conta de algumas atitudes. Assim, os mitos propuseram muitas narrativas com o objetivo de revelar a origem do mal. Um dos exemplos é a Caixa de Pandora, que por curiosidade traz todos os males que existem no mundo. Os mitos, eles não tentam resolver o enigma do mal, mas tentam revelar o sentido do mal. Eles dizem o porquê do mal existir. Nós temos as narrativas de sabedoria, onde a questão é: por que o mal me atingiu? O registro do discurso muda. Se o mito narra para explicar o porquê do mal, a sabedoria argumenta explicar o porquê do mal ocorrer desta ou daquela maneira. A explicação mais decisiva da sabedoria é a doutrina da retribuição. Ou se houve sofrimento, é um sofrimento expiatório por conta de um pecado individual ou coletivo. O problema da teoria da retribuição é que ela perdeu sua sustentação desde o momento em que um código jurídico começou a medir a dor imputada de acordo com o grau de culpa de cada um. Nessa nova situação, a retribuição começa a parecer desproporcional, quando não é arbitrária e cega. É justamente esse discurso que sustenta a lamentação de Jó na Bíblia. Nós temos também o movimento gnóstico, que é um conjunto de sincretismo filosófico, religioso da época do começo da igreja cristã. A pergunta passa de onde vem o mal para de onde vem que pratiquemos o mal. Gnose e antignosticismo. A gnose é justamente um movimento sincrético, religioso e filosófico da época da primeira igreja cristã. A gnose representa as forças do bem na luta contra as forças do mal, para libertar os laços do bem, da luz, que estão aprisionados nas trevas e na matéria. O pensamento gnóstico é justamente: existe uma ontologia do mal, uma força do mal e uma força do bem, a qual Santo Agostinho vai rebater.
A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Nós temos também as teodiceias. Teodiceia foi uma palavra criada nos meados do século XVII pelo filósofo e jurista alemão Leibniz. Essa palavra deriva do grego theo, que significa Deus, e que significa justiça, que por aglutinação formam esse vocábulo teodiceia, cujo significado literal é justamente a defesa de Deus, a causa de Deus, a justificação de Deus. As teodiceias, elas defendem a inocência de Deus de toda a responsabilidade pelo mal. O modelo de gênero é a própria teodiceia de Leibniz. O problema para Leibniz é um mal metafísico. O mal metafísico é justamente a questão da limitação humana em relação ao conhecimento e também em relação à sua própria autossuficiência. Além disso, Leibniz vai dizer que o mundo criado por Deus é o melhor mundo possível, já que Deus tinha várias possibilidades de mundo e ele escolheu aquele que contém o máximo de perfeições e o mínimo de defeitos. É o princípio de razão suficiente. A teodiceia será reduzida por Kant, filósofo iluminista, na crítica da razão pura, a uma ilusão transcendental. Deste momento em diante, a partir de Kant, o mal ele começa a ser inscrito numa esfera prática. A partir de então, a questão da origem do sofrimento, ela começa a ser desotalizada. Kant introduz na religião, dentro dos limites da mera razão, a noção fundamental de um mal radical. A origem do mal se baseia para Kant na inclinação ao mal em todos os homens, que é exatamente a ação imoral, a imoralidade das ações que não podem ser universalizadas. Nós temos ainda na teologia, por exemplo, a dialética quebrada de Calbart, que afirma em seu livro Deus e o Nada que apenas uma teologia que renuncia à totalização, ou seja, quebrada, é capaz de tratar a questão da aporia do mal. Por quebrada, Barth admite ao mal uma realidade que é praticamente incompatível com a bondade de Deus. O mal não é uma retribuição e não pertence, assim, à ideia de providência de Deus, mas é um nada hostil a Deus. Além disso, o mal já está vencido para Barth, mas o que falta é a manifestação completa da sua derrota. Daí surge a ideia de permissão. Por exemplo, Deus nos permite que ainda não vejamos o seu reino por completo. E, da mesma lógica, Deus permite que sejamos ameaçados por esse nada, por esse mal. O nada para Barth é aquilo que Deus não deseja e que já foi vencido na cruz. Por isso, o nada. Enfim, na filosofia nós temos uma classificação dos males. Nós temos o mal metafísico, que fala sobre essa questão da imperfeição humana,
dos limites do ser humano em relação à sua própria autoexistência e também sobre o seu conhecimento. Este não é só um mal verdadeiro, então, mas é uma limitação. Nós somos seres criados por Deus e por isso somos criaturas, e assim não somos perfeitos como Deus o é. O mal moral, que é o pecado dentro da religião, que o mal moral ele é causado, na verdade, devido à resistência voluntária dos entes criados à ação de Deus. Ele consiste em designar um sujeito responsável a uma ação suscetível de apreciação moral. E nós temos o mal físico, que é o sofrimento, a sensação do sofrimento que está dentro desse campo estético da filosofia. O sofrimento, ao oposto do mal moral, que julga o sujeito responsável e o pune pela ação transgressora, é algo que se sofre sem saber o porquê. Ele tem então esse caráter essencialmente de algo sofrido, sem que se haja qualquer ação do sujeito para ter recebido esse mal que veio sobre ele. Esse é um rápido e resumido itinerário sobre a questão do mal. Nós veremos nas próximas aulas o mal a partir de alguns pensadores.